Olá galera, beleza? Aqui é o professor Carvalho, entendeu? E na aula de hoje vamos falar sobre teoria das cores. Vou dividir essa aula em duas partes, com o objetivo que vai ficar claro ao final. Pois bem, a teoria das cores é uma parte imprescindível para artistas plásticos, designers, desenhistas, coloristas, arquitetos e por aí vai. Para compreendê-la, devemos entender como funcionam as cores, a luz e o olho humano. Desde o início do universo, do Big Bang, da criação, da canção primordial, ou como queira chamar, a luz se fez presente. A luz é a peça principal desse assunto, porque já vamos começar criando uma polêmica. A cor não existe. O que existe é a luz. Vamos ver um esquema para entender melhor tudo isso. Agora estamos vendo uma representação de uma lâmpada, de uma maçã e de um olho humano. Olha a lâmpada. Ela, assim como o Sol, emite luz para todos os lados, menos para cima por causa do bulbo da lâmpada. Agora imagine essa luz que sai de sua fonte como aquelas bolinhas de borracha que compramos em maquininhas de pequenos brinquedos. Sabe aquela bolinha que quica? Então, ela quica loucamente, certo? Mas mesmo ela tem um padrão. Se você jogar ela para baixo, ela quicará para cima. Se você jogar ela para cima, ela quicará para baixo e assim depois ela vai quicar para cima e assim por diante. A luz se comporta da mesma forma. Os fótons, a luz que sai da fonte, que no exemplo aqui é a lâmpada, mas poderia ser o Sol, uma estrela, etc., vão para todos os lados. Parte dessa luz, ela bate na parte superior do objeto, ou dos objetos que estão na natureza, de forma geral. No caso, a gente está usando o exemplo aqui da maçã. Então, a luz que sai daqui bate na parte superior, ela vai ser refletida para baixo. E a luz que bate na parte inferior do objeto, ela vai ser refletida para cima. A luz que bate no objeto também vai para todas as direções. Parte dessa luz, que também vai em todas as direções, entra nos nossos olhos quando estão direcionados ao objeto e essa luz entra pela pupila. Sabe a menina dos olhos? Aquela parte preta, aquela parte escura do meio dos olhos? Então, aquilo lá na verdade é um buraco, que é por onde entra a luz. Esse buraco é protegido primeiramente pela íris e depois pela pálpebra, né? A pálpebra impede que a luz entre também em demasia no olho. Já notou, por exemplo, quando você sai de um quarto escuro e você tem um baque quando você vai para uma parte iluminada? Então, é porque suas pupilas estão dilatadas, né? A abertura da sua pupila está dilatada para que entre mais luz. E aí, quando você sai de um ambiente escuro para um ambiente claro, não tem o tempo de adaptação da pupila. Isso dá aquele baque que a gente já conhece. Quando você sai bruscamente de um ambiente escuro para um ambiente claro, a sua pupila que está dilatada, ela não tem tempo de se adaptar, ou seja, fechar. E aí você sente aquele baque, que elas estão dilatadas, ou seja, a sua íris, que funciona mais ou menos como um músculo, ela se contrai e abre a pupila, para entrar mais luz quando você está no ambiente escuro. Ao sair bruscamente, seu olho não teve tempo de se adaptar e você fica temporariamente cego, até a íris se ajustar novamente à quantidade de luz maior do novo ambiente. O contrário também é natural, já que quando estamos em um ambiente iluminado, nossa pupila está pequenininha. E entramos em um ambiente escuro, exigindo uma abertura maior, o nosso olho demora um pouco para se adaptar. Por isso também que quando estamos andando de madrugada pela casa, vemos o contorno das coisas. Nossos olhos estão habituados com a escuridão, isto é, estão com a pupila dilatada para uma entrada maior de luz e qualquer iluminação, seja da lua, das estrelas, do poste da rua, é o suficiente para que possamos nos locomover pela nossa casa. Mas bem, estou divagando, vamos ao que interessa. Quem está acostumado comigo já há alguns anos já sabe como funcionam minhas aulas. Pois bem, a luz
sai da sua fonte de iluminação, bate no objeto em questão, onde se encontra uma substância que chamamos de pigmento. Pigmento é um material que pode ter várias origens e dar diferentes resultados em contato com a luz, mas basicamente é o elemento que absorve parte da luz branca e reflete somente a cor correspondente à cor do pigmento. Mas se a cor não existe, como o pigmento pode ter cor? Exatamente. Na verdade, a cor que vemos é uma parcela da luz refletida por aquele determinado pigmento. O restante é completamente absorvido por aquele pigmento. Essa luz ou essa cor também é refletida para todos os lados. Mas ao entrar em nosso olho, essa luz entra invertida. Consequentemente, a imagem também está invertida quando ela chega dentro dos nossos olhos. Lembra que eu falei que a luz que bate na parte superior, ela reflete para baixo, a parte inferior reflete para cima? O nosso cérebro é que é responsável por desinverter essa imagem. No caso, a imagem ela vai chegar aqui invertida e o nosso cérebro vai desinverter essa imagem. Mas como o olho capta a luz e a transforma em uma informação para o cérebro? Dentro dos nossos olhos, na retina, existem dois tipos de células fotossensíveis ou fotorreceptoras: os cones e os bastonetes. Os cones são especializados em ver a luz do dia, as cores e o contraste. Os bastonetes são para a luz noturna e a penumbra. Dos cones também se dividem em três tipos nos seres humanos: os red do inglês vermelho, os G de green verde e os B de blue azul. Saiba que eles não são distribuídos de forma uniforme nos olhos. Naturalmente, o ser humano tem mais do tipo RG, e são quase 95% das células, e mais ou menos 5% são do tipo B. Qualquer deficiência genética que modifique esses valores cria o que chamamos de daltonismo, a chamada cegueira das cores. Ela acontece normalmente em homens, mas não são só os daltônicos que têm a percepção de cores alteradas. Ninguém, eu disse ninguém, vê as cores como as outras pessoas. Esses valores que eu disse antes não são absolutos, então nenhum ser humano vê as cores como o outro. E também não temos nem como detectar ou saber como as pessoas veem as cores. O que nós convencionamos sobre as cores é um acordo social que uma determinada cor é laranja, por exemplo, para todo mundo. Mas uma pessoa vê mais avermelhada que outra, a outra vê menos e assim por diante. Pode ser até que uma pessoa veja uma cor que você normalmente chamaria de verde, mas para ela tá correto, é laranja. Maluquice, né? Pois bem, daltonismo não é privilégio dos seres humanos e nem somos a mais perfeita máquina de ver cores no mundo. Eu sempre digo em aula que o ser humano é um ser medíocre. Ele é médio em tudo. Tem um tamanho médio, solta sons em frequência média, corre em uma velocidade média, enxerga as cores numa frequência média também. Ao contrário do que se pensa, os cães não enxergam em preto e branco. Na verdade, eles podem ser considerados daltônicos, já que eles têm dois tipos de células fotorreceptoras. Isso pode parecer uma desvantagem, mas por conta disso eles têm uma visão noturna maior, porque acaba desenvolvendo mais bastonetes. Em compensação, existe um tipo de camarão que tem 12 diferentes células fotorreceptoras, fazendo com que eles enxerguem milhões de cores a mais que o ser humano, enxergando inclusive o ultravioleta e o infravermelho. Os tipos de daltonismo são protanopia, que percebe menos a luz vermelha, deuteranopia, que percebe menos a luz verde, e tritanopia, que confunde o azul com verde e amarelo com violeta. E ainda, por último, a monocromia, que é a incapacidade total de diferenciar as cores. Essa informação é extremamente relevante, pois assim como a nossa percepção de cores muda ao longo do dia, de acordo com a luz, o ambiente que estamos, também devemos nos preocupar como essas pessoas percebem nossos desenhos, ilustrações, designs, etc. Uma forma que eu ensinava para os meus alunos designers era justamente tirar as cores do desenho usando Photoshop, por exemplo, e percebendo os contrastes entre as cores. Para os alunos das artes plásticas ou desenho, apertar bem os olhos
até fazer quase sumir as cores. Também funciona da mesma forma. Assim a gente pode perceber se as cores, se os tons estão contrastantes entre si e se podemos distinguir as diferentes tonalidades como cores diferentes. Isso ajuda com os daltônicos, consequentemente comigo. Sou eu. E ajuda também com quem vê as cores normalmente também. Mas ser daltônico não é impeditivo para ser artista plástico, pois um dos maiores de todos os tempos era daltônico, Van Gogh. Sim, Van Gogh era daltônico. Recentemente, um cientista japonês publicou uma tese defendendo que o artista era daltônico, comparando suas obras com outras modificadas por um filtro óptico, comparando a visão de Van Gogh com o que seria de uma pessoa sadia. Segundo sua tese, ele teria percebido um modo estranho de usar as cores durante um estudo, e ao jogar os filtros sobre as imagens, ele notou que a pintura do Van Gogh se tornava quase naturalista, quase que como uma fotografia. Até por isso, a sua fascinação pela cor amarela, pois era justamente a cor mais vívida em sua paleta. Ou seja, ele enxergava muito melhor a cor amarela e ele via mais vivacidade nela, uma cor mais viva, e por isso ele acabava usando-a mais. Isso leva a outra questão, que mesmo dentro do daltonismo há diversos graus diferentes, indo de um mais leve até a monocromia total. Mas algum de vocês devem ter notado que quando eu falei das células fotorreceptoras, eu falei de cores. Pois bem, essas são as que a gente considera as primárias da luz. No caso, o vermelho, o verde e o azul. Através da mistura delas, a gente consegue obter todas as outras. Mas isso com a luz, tá bom? Não confunda as coisas. Aqui a gente está falando de luz. Chamamos também esse sistema de sistema da síntese aditiva. Nesse sistema, quando a gente junta todas as cores da luz, a gente forma o branco. Então o branco ele é a junção de todas as cores. O preto ele é obtido com a ausência de luz. Mas espera aí. Se a cor é luz, como o preto é ausência de luz? Quando nos fechamos no quarto para dormir, não apagamos a luz, fechamos as janelas, a porta para deixarmos o ambiente mais escuro possível? Pois então, na natureza, não encontramos o preto absoluto em lugar algum, já que no universo sempre estamos cercados de luz. O único lugar possível seria o centro dos buracos negros, que detém tanta força gravitacional que puxa inclusive os fótons, ou seja, a luz. Mas é a roupa preta, o carvão preto, o lápis preto? Pois então, peraí. Normalmente utilizamos pigmentos de alguma cor bem concentrada e bem escura, normalmente o pigmento mais abundante. O preto que estamos habituados a chamar assim, normalmente são cinzas muito escuros ou verdes muito escuros. Mas pare para pensar o seguinte, se o objeto é preto, como o enxergaríamos? Pois é, não enxergaríamos, porque o preto é ausência de luz, e sem luz não enxergamos. O objeto preto não refletiria a luz, e consequentemente a gente não ia conseguir enxergá-lo. Há uns 2 ou 3 anos, os pesquisadores criaram o pigmento mais preto que a humanidade já viu, o Vanta Black. Ele é 94% preto, e olha como vemos. Os objetos parecem não ter contornos, a luz quase não é refletida, ele parece um buraco, mas a tinta tem um truquezinho. Quando a gente entende como a luz funciona, como ela é refletida, fica fácil de entender. Peraí. A tinta é feita de pequenos polímeros e quando passado em uma superfície, fica espalhado de forma aleatória e quando a luz é refletida, ela vai em todas as direções possíveis, imprevisíveis e aleatórias, fazendo assim que a gente tenha a impressão que o objeto é preto. Mas e onde entra o pigmento? O pigmento segue um outro sistema, que nós chamamos de sistema subtrativo. Ele é formado pelas cores ciano, magenta, amarelo e adicionamos o preto. Também é conhecido como CMYK, esse sistema. É o mesmo que é utilizado em gráficas, impressoras, impressões e por aí vai. Esse sistema é o que utilizamos para pintar. Bem, na verdade, também há o que a gente chama de sistema clássico, em que substituímos o magenta pelo vermelho. Ele é muito utilizado nas artes plásticas e tudo mais, mas só que ele está caindo em desuso. Tá ok? Porque antigamente era muito difícil se obter o pigmento magenta. Então quando esse sistema de cores foi criado, pensava-se que o vermelho era uma cor primária, quando na verdade se trata de uma cor secundária. Pode tentar fazer o teste aí.
Pegue uma mesma proporção de magenta e amarelo e misture. Você vai obter primeiramente o vermelho e ao longo da mistura ele vai ficando alaranjado. Se o vermelho fosse cor primária realmente, ele não poderia ser obtido com a mistura de nenhuma cor. Então, se ela é primária, você não consegue extrair ela de nenhuma outra cor, tá bom? Então, seguindo qualquer um desses dois esquemas, nós podemos misturar as cores e obter as cores secundárias, terciárias e por aí vai. Mas, se não existe cor, como seria ver um mundo sem cor? Na verdade, se na equação das cores os comprimentos de onda fossem retirados, nós veríamos o universo em tons de bege, ou como é chamado por Ziraldo em um de seus livros, flicts, que é a cor natural das cores, sem influência dos pigmentos. Não precisamos fazer um grande exercício de imaginação para isso não, viu? Olha sua pele e compare com de outras pessoas. Quanto menor a quantidade de melanina, por exemplo, na palma da minha mão aqui, mais beijinho claro é. Conforme você aumenta a quantidade de melanina, que é o pigmento que nós temos na pele, o nosso pigmento natural, mais escuro vai ficando. Ele passa pelo marrom, ele passa pelo marrom escuro, marrom meio escuro. Você achou que ia falar de preto, né? Não prestou atenção em nada do que eu disse antes? Nós chamamos a etnia de preto. Mas há várias cores de pele que podemos denominar assim. Mas vamos deixar essa discussão étnico-racial para outro momento, beleza? Senão fica muito para nossa cabeça. Hi. Ok. Então, quanto menos pigmento tem, mais branco fica? Não, na verdade é o seguinte, seria bege, né? Mas a gente convenciona falar que é branco por conta do tratamento que os papéis, as telas e outras superfícies de desenho e impressão recebem. Quanto mais pigmento, mais escuro fica. Se juntarmos as cores, obtemos o preto. Quanto mais pigmento a gente junta, mais escuro vai ficar. Então não necessariamente você tem que colocar preto para escurecer uma cor, tá? Você pode utilizar outras cores também para escurecer aquela cor, mas isso a gente vai falar na segunda parte. Para fechar, eu gostaria de falar de 3 figuras importantes na história para entendermos como as cores funcionam. Eles são figuras muito importantes na história para que a gente entenda como as cores funcionam. Então, primeiro caso que a gente tem o Aristóteles, que ele viveu entre 384 a.C. e 322 a.C. Ele formulou a teoria da constância da cor. Ele tinha uma ideia errada sobre as cores, né? No início. Ele dizia que a cor é uma propriedade do objeto, mas foi a primeira teoria de cores existente. Ele determinou que as cores primárias eram o vermelho, o verde, o azul, o amarelo, o preto e o branco. Porque ele acreditava que a cor estava no objeto. É isso que ele propunha nessa teoria de constância da cor. Depois a gente teve vários estudiosos da teoria das cores, vários estudiosos sobre as cores, mas só que com Leonardo da Vinci, durante a Renascença, ele, no seu livro Tratado da Pintura e da Paisagem, foi a primeira vez que a gente ouviu falar que a cor era uma propriedade da luz e não do objeto, tá? Ele formulou a sua teoria completamente na observação das coisas, né? Durante suas saídas para a pintura, durante seus estudos. Então, só com observação. Ele não tinha como comprovar a sua teoria. Mas notem que ele tirou o preto e o branco, né? Então, a gente tem aqui como cores primárias o vermelho, o verde, o azul e o amarelo. E, por fim, nós temos a figura do Isaac Newton, que durante uma quarentena ele fez vários experimentos, inclusive ele fez um que ele descobriu a teoria das cores aí a partir da ideia de que a luz que provinha as cores para o objeto. Então ele foi o primeiro a comprovar com experimentos científicos, que ele chamou de difração da luz. Esse experimento ele consistia no seguinte: era um pequeno orifício que tinha numa parede de uma sala vedada de entrada de luz, e por esse buraco entrava uma pequena quantidade de luz. Ele direcionou essa luz para um prisma e aí ele conseguiu decompor a luz branca do Sol no que ele chamou de espectro da luz, ou também como podemos chamar arco-íris, né? Se você quiser chamar de arco-íris, tudo bem. Que na verdade são as cores que formam a luz branca. Então ele percebeu que essas cores que estavam ali no espectro de luz, que ele obteve a partir da difração, eram os seguintes:
o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Certo? Então ele foi o primeiro a descobrir isso. Como contraprova da sua teoria, ele fez um disco, que nós conhecemos hoje como disco de Newton, que consistia em você pegar um disco, ter todas as cores do arco-íris em volta, e aí quando você girava bem rápido, você tinha a impressão de que produzia a cor branca, né? Então ele conseguiu tanto provar quanto fazer a contraprova através desse disco. Então é o seguinte, como atividade, nós podemos fazer um desenho, ok? Qualquer desenho que você queira. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pintar totalmente esse desenho só utilizando essas 3 cores. Você só poderá usar o magenta, o azul, o amarelo e o preto, ok? Se caso você não tenha o magenta, você queira usar o vermelho, tudo bem, tá? Mas você só vai poder usar essas 4 cores. E aí, para obter todas as outras, você faz a mistura delas, ok? Beleza? Então, por hoje é só. Continuaremos na nossa próxima aula, ok? Abração. Valeu. Liam Neeson's Nissan. Liam Neeson's Nissan is Nissan, and Nissan.